Achar que você trabalhar 8 horas seguidas é um sinal de honra ou de produtividade? Você está totalmente enganado. Você tenta ser o super-herói, o hiperprodutivo, o que entrega mais resultado, mas é que no final das contas você chega às 3 horas da tarde e você está totalmente exausto. Você está ali de corpo presente, mas aquela tua capacidade cognitiva está longe. Você não consegue nem escrever um e-mail sem revisar ele pelo menos umas 3 vezes? A realidade é que durante o nosso dia, a nossa rotina, o nosso dia a dia, vai tirando e drenando toda a energia. Desde o começo do dia, com trânsito, reuniões, notificações, e acaba que no final do dia a gente está totalmente esgotado. Isso caso a gente não tenha um plano de como controlar essa vazão de energia. Eu demorei para entender que produtividade não é só a velocidade que você faz, ou a lista de tarefas enormes. Muito pelo contrário, o gerenciar a sua energia durante o dia de forma estratégica é muito importante. Então imagine um piloto de Fórmula 1. Ele não para trocar um pneu depois que estoura. Ele tem um plano para que ele pare antes de estourar, para que não ocorra nenhum problema e ele consiga ter maior performance na pista. Então, às vezes, no trabalho, a gente age de forma amadora e não como um piloto profissional. A gente acaba não planejando e deixando a nossa rotina desgastar e tirar toda a nossa energia. A gente força o motor ao máximo, ao nosso cérebro trabalhando no limite, e às vezes o que acontece? Ele dá uma pane, ou ele não entrega o máximo que ele poderia entregar. Eu demorei muito para perceber porque eu trabalhava muitas horas seguidas. E conforme eu fui colocando alguns blocos, poucos minutos, 5 ou 10 de descanso durante uma atividade e outra, isso começou a me dar muito melhor resultado. Eu trabalhava muito, por muitas horas seguidas, sempre foi assim. Mas de um tempo para cá, eu comecei a colocar blocos de descanso durante o meu dia, durante uma atividade ou outra, ou conforme eu for necessitando esse descanso. Na verdade, eu acho que eu até pensava que quem fazia essas paradas, às vezes, no meio do dia, era uma pessoa que era relaxada, ou só queria descansar, era um procrastinador, e na verdade não é bem assim. Ou eu tinha medo, talvez, de fazer essas pausas, por querer entregar sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais resultado, pode ser também um medo inconsciente que a gente acaba tendo. Aquele medo, por exemplo, se eu perder o ritmo, até eu entrar novamente nessa jornada, ou nesse tempo que eu estou descansando, eu poderia ganhar mais dinheiro, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Então o problema, na verdade, também não é a pausa em si, mas é o como você faz essa pausa. Existe uma técnica chamada Pomodoro, muito famosa, mas eu não gosto muito dela, que ela acaba engessando demais o nosso tempo, o nosso dia. O que eu gosto? Eu gosto de fazer o autoconhecimento e eu determinar quando eu devo pausar ou quando não. O objetivo, eu gosto sempre de nunca perder aquele estado de flow, né? Quando a gente está numa tarefa, que a gente entra dentro da tarefa, esquece tudo, a criatividade está fluindo, a produtividade está a mil. Então imagine você ter a hora que você está no auge e você para aquele estado de flow, que era justamente a hora que você estava entregando mais resultados. Mas para conseguir identificar a hora que você precisa parar, a hora que você precisa desse descanso, seja de 5, 10 minutos, você precisa se conhecer muito bem para quando fazer esse momento. Então eu ainda estou nesse processo de me conhecer exatamente o momento que eu preciso parar e o momento que não, o momento que eu estou em estado de flow, né? Mas algumas coisas que podem te ajudar são, por exemplo, às vezes uma atividade simples que você está errando, algo que não tem nada a ver e que está começando a te irritar. Esses são um tipo de sinal que você está começando a fadigar, começando a ficar cansado. Você às vezes está lendo, dependendo do seu trabalho, você tem que ler 2, 3 vezes a mesma coisa. Isso também é um grande sinal. Então assim, a partir que você identificou isso, você fazer uma pausa de 5 ou 10 minutos é algo super válido. Mas você tem que cuidar para o seguinte, você tem que cuidar para não se auto-sabotar ou cair numa armadilha, né? Então você vai entrar para fazer o seu descanso, você pegar o celular. Isso não, né? Isso é um baita de uma negligência, porque isso não é descanso, né? O celular já acaba sendo, às vezes, um vício até, né? É esquisito, né? Porque se a gente for falar de celular, a gente entra num buraco negro que rouba a sua energia que não tem fim. Então é como se parasse lá para... o piloto parasse lá para abastecer, por exemplo, para recarregar suas energias, o seu combustível, e ele ficar acelerando sem parar o carro. Então não tem lógica, né? Então muita atenção ao que você vai fazer nesse período.
Então esse pit stop teu, esse momento de recarregar as energias, ele serve para você deixar o celular, esquece, de preferência esquece telas, esquece tudo, para as coisas mais analógicas e pega uma água, pega um café, conversa com alguém, faz um carinho no cachorro, qualquer coisa que te desconecte um pouco do teu trabalho, dessa vida digital. Então o objetivo é que esse tempo ele seja um tempo para resetar a tua memória RAM do teu cérebro, te recarregar de energia para você consiga seguir o teu dia até o fim. E você tem que cuidar com outro problema também, de aplicar essa técnica, é de você não se boicotar. Porque, por exemplo, se você for fazer o Pomodoro, ele tem um tempo fixo, né? Mas se você for determinar alguma outra técnica que seja mais flexível, você acabar não ficar olhando só para o tempo, né? Porque senão você fica só olhando o tempo e você acaba não produzindo. A gente acaba trabalhando de forma automática, sem entregar resultado, sem performar, apenas esperando a hora do descanso. Então daí não tem lógica, né? Eu digo sempre, agenda cheia não é produtividade. Então organize-se, pense na sua agenda, se você não se organizar e tiver uma agenda hiperlotada, a vida vai dar um jeito de te parar. Então a ideia desse vídeo é essa, faça as pausas, recarregue sua energia para você entregar mais resultado e mais performance. Se você gostou desse vídeo, eu sou o Gustavo, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.